suspects Bonnie, but ISIS has the latest direct threat designated. Y la próxima día de la juventud. Destroying the statue. Olá, Gabriel, tudo bem? Olá, Miguel, tudo bem? Mais uma semana, mais um comentários à atualidade religiosa, que é o que nós fazemos aqui. Escapou-nos uma na semana passada, uma questão que aconteceu e que nós devíamos ter comentado na semana passada, mas não comentámos, mas temos sempre tempo de comentar na seguinte. Eu vou passar a mostrar a notícia, que é o Cinema São Jorge acolhe festa para assinalar a criação do Estado de Israel. Nas redes sociais são muitos que mostram contra a realização. Pronto, qual é a questão desta festa? Esta festa teve o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, que está, no fundo, a dar um espaço da cidade de Lisboa para um país que é um país que vive em apartheid, não é? Um país Exato. que não é diferente do apartheid da África do Sul, não é diferente, será pior. Na minha opinião, mata mais gente, mais violento. Sim. E a nossa Câmara Municipal, o nosso presidente da Câmara Municipal da minha cidade, dá aso a isto e dá espaços para isto. O fulano parece que não escolhe muitas religiões, não é? Não é muito esquisito nisso. Pois. Porque quer se queira, quer não, o Estado de Israel é um Estado religioso. É um Estado fundado com base no pressuposto que Deus lhes prometeu aquela terra. Portanto, a partir daí, um Estado, como tu dizes, é um Estado de apartheid, neste caso um apartheid religioso, não tem a ver com um apartheid da cor da pele, embora também exista algum apartheid nesse sentido, da cor da pele. Sim. Ao que parece, há uns judeus ali para a Etiópia que os israelitas não consideram judeus. Claro. Vamos lá saber porquê, não é? Mas pronto, e pronto, e o que é que a gente vai fazer numa situação destas em que isto está a acontecer? Vamos fazer aqui uma cerimónia aqui num espaço público para mostrar o nosso apoio a um genocídio em nome. Sim, um genocídio, não só um genocídio que acontece há 75 anos, como um genocídio que está neste momento numa das suas fases mais graves, com já estão 35 mil pessoas mortas, com uma ofensiva a um sítio. No início desta conversa que nós falámos, nós já temos o podcast desde que há algum tempo antes até desta ofensiva ter começado, e falávamos muito que Israel ficava muito indignado porque nós não bombardeámos nenhum hospital, eles é que bombardearam os hospitais deles. Eles, a falar, neste momento não há um hospital em pé na faixa de Gaza, eles bombardearam-nos todos. Portanto, o Tribunal Penal Internacional já condenou. Neste momento, as pessoas, os líderes em Israel são pessoas procuradas internacionalmente, e mesmo assim o Carlos Moedas apoia uma coisa destas, em vez de ter algum decoro. Eu nem digo como esta gente de os defender, não é? Que é o que eles fazem com este tipo de coisas, mas é para ter algum decoro. Eu nem digo, no fundo, é o contrário, nem digo para o Carlos Moedas, porque ele é uma besta, dizer Israel está a fazer mal, já nem espero isso, mas não deem apoio, não é? Pois, mas pelo menos ter algum cuidado. Cuidado. Enfim, isto não é diferente em plena Segunda Guerra Mundial, alguém acolher uma cerimónia nazi. Acho que não é diferente. Não tem diferença nenhuma. Não é diferente.
Então, vamos para a próxima notícia, que é uma sequência de 3 notícias que nós vamos falar das 3, mas tu interrompe-me quando quiseres, ok? Ah, então, a primeira notícia é o Papa, a Igreja está aberta a todos, mas as uniões homossexuais não podem ser abençoadas. Em conversa com a emissão, pronto, ele fala desta questão de que os homossexuais não podem ser casados pela Igreja. O que está certo, o que eles quiserem. O que é que ele quer dizer com todos, então? Não é, Miguel? Pois, claro. Então o que é que ele quer dizer? São todos... Epá, é porque a minha definição de todos é todos, não é? Todos com os mesmos direitos, todos de forma igual. Agora, todos me espera, alguns de uma maneira, outros de outra. Claro. Vais lembrar aquela coisa do Orwell, não é? Do Animal Farm, os animais são todos iguais, mas alguns mais iguais que outros. Aqui é isto, claramente, quer dizer, todos. Mas, espera aí. Mas ainda por cima, com a maldade adicional desta notícia que vem a seguir, que é... Sim. Ele fala de que a homossexualidade faz parte da condição humana. Portanto, ele admite que faz parte da condição humana. Mas opõe-se ao casamento. Portanto, ele não diz isso, Miguel. Mas se tu andares aí para baixo para a notícia, ele não diz que faz parte da condição humana. Então, força. Ele diz que é uma condição humana. Ele esclareceu ainda que a homossexualidade não é um crime, mas sim uma condição humana. Porque dizer que faz parte da condição humana é completamente diferente do que dizer que é uma condição. Porque tu, ao dizeres que é uma condição humana, como é que tu interpretas isto? É como se fosse um crime, não é? Ele diz que não é crime, mas é uma condição humana. Pá, não é crime, certo. Tu estás... Ele está a dizer, a homossexualidade não é um crime, mas é uma condição humana, no sentido em que está a equiparar as coisas, não é? Não é um crime especificamente, mas é uma condição humana como se fosse um crime. Vamos lá ver. Tu estás com gripe, não é um crime, mas tens uma doença, tens que ser tratado. Pois. Estás com uma condição. Estás a perceber? Pois. Estás a entender? Tu ao dizeres isto, abres caminho à notícia seguinte. Pronto. Permites a notícia seguinte. A notícia seguinte que, como tu disseste, tu enviaste-me estas notícias, eu não tive muito tempo esta semana, mas até podia ser homossexual, mas não podia apaixonar-me. Tiveram de fugir da igreja para amarem livremente. Isto é uma reportagem grande, bem engraçada, sobre pessoas que tiveram de fugir do extremismo religioso dentro da sua própria família, não é? Muitas vezes das suas comunidades. O Miguel foi acompanhado por um psicólogo pastor quando se assumiu, o Filipe escolheu ser expulso intermitente da abstinência, Mário negou-se a si próprio e casou com uma mulher, Larissa foi alvo de rituais religiosos. Estas 4 histórias tiveram lugar na igreja evangélica, no espaço de testemunhos de Jeová, que embora diferentes têm denominador comum. A homossexualidade é pecado diante de Deus. Portanto, ele está a falar, neste caso, nas testemunhas de Jeová, mas como tu dizes e bem, isto acontece exatamente de igual maneira. Não estava a mostrar a notícia porque eu sou o pior. Isto acontece de igual maneira na Igreja Católica. E tu abres caminho. Quando o sumo pontífice de uma igreja diz não, isto não é um crime, mas é uma condição humana. Epá, o que tu estás é abrir caminho, então isto pode ser tratado. E agora, com que métodos é que tu vais tratar isto? E esta reportagem é bem clara nos métodos que eles utilizam. Não sei se é o Miguel, que é agredido pelos pais, sofre torturas. É uma coisa horrível, pá, isto. Não tem explicação no século XXI. Mas estes senhores abrem caminho para isso. Pá. Claro. E a criminalização da conversão sexual, não é? Assim, conversão da orientação sexual, sim. Que é uma coisa que acontece, acho que pela Europa fora, quase é uma proibição que está na lei, mas não se pratica assim tanto, não é? Continua a haver, continua a acontecer e continua a ser defendida por esta gente e pelo Papa, como tu dizes, que abre o flanco a este tipo de coisas.
Não deve ser fácil para esta gente, epá, provar que de facto foi alvo de uma tentativa de reconversão, não é? Pois. Porque epá, como é que tu provas isso? Não é? Porque se tu fores ver na reportagem, eles negam tudo. Não, eu só conversei com ele. Não, o que eu queria, eu bati-lhe porque ele estava a ser teimoso. Acho que é isto que a mãe diz. Estás a ver a mãe deste Miguel? Eu acho que o nome é falso. A mãe deste Miguel diz que não, eu só lhe bati porque ele era muito teimoso. Pronto, isto, como se isto desculpasse fosse o que fosse, mas quer dizer, mas não deve ser fácil para para estas pessoas a provar que foram alvo desta tentativa de conversão, não é? Pois, claro. E estas coisas criam síndromes pós-traumáticos. As pessoas ficam realmente traumatizadas com isto. A vida torna-se mais difícil. Torna-se mais difícil exatamente porque, eles, como tu dizes, eles acham que é uma condição humana, mas que tem de ser revertida. É uma doença que tem de ser revertida. Há pessoas que lidam com isto de uma maneira, aceitam, por exemplo, que eu já falei com uma delas, aceitam que precisam disto e falam da sua necessidade de precisar disto, das terapias de reconversão, e depois, anos mais tarde, percebem-se do trauma que lhes causou. O trauma religioso é uma coisa que, por acaso, não se fala muito em Portugal, mas devia-se falar mais. Pois é. Enfim. Vamos passar para a próxima notícia, em que a Igreja beatifica Carlos Acutis, morto aos 15 anos com um milagre atribuído no Brasil. A Igreja Católica beatificou neste sábado, dia 10, Carlos Acutis, o primeiro beato de calças, jeans e ténis, morto em 2016 aos 15 anos de leucemia. Ele foi declarado venerável em 2018. O Vaticano atribuiu-lhe ele, inclusive, um milagre feito no estado de Mato Grosso do Sul, no Brasil. Portanto, onde é que está aqui? Este rapaz foi realmente genial em muitos aspectos da sua vida, representa para nós um incentivo. Aí estava a tentar ver qual é que era o Qual é o milagre? Exato, aqui. Epá, Pronto, o milagre é muito simples. Era um miúdo que estava doente, tinha uma doença congénita, uma doença que, por sinal, até há pessoas que têm, mas não têm sintomas. E o miúdo vomitava muito. E então, o que é que aconteceu? Numa cerimónia qualquer daquelas cerimónias que eles fazem, o miúdo pediu a este fulano, embora ele estivesse em Itália, pediu às roupas dele, ou uma coisa do género, para ficar curado, e curou-se. Epá, pronto. E isto é um milagre. Só que depois morreu. Não, quem morreu foi o fulano. Ele curou a outra pessoa, não sabia. Ele estava em Itália e o miúdo estava no Brasil. Ele não curou nada. Estás a perceber? Mas os fulanos, numa cerimónia qualquer, acho que estavam lá as roupas deste fulano e o miúdo terá pedido. Miguel, isto é o mesmo que eu dizer assim. Eu comi flocos de aveia ao pequeno almoço. Saí de casa, fui atropelado. É porque comi flocos de aveia. Estás a perceber? A causa e o efeito, claro, não têm nenhuma ligação. Mas para eles têm. Para eles fazem as ligações que eles quiserem. Que eles quiserem lhes apetecer. Pronto. E a partir daqui é milagre. Eu ainda gostava de ver estes santos, um destes qualquer, não me faz diferença quem fosse, a curar um perneta. Ouve lá. E sim era um milagre. O perneta ia lá. O perneta ia lá às roupas do fulano e crescia-lhe uma perna. É que ele nunca fez. Ainda não houve um santo que fizesse crescer uma perna, um braço, um dedo. Um dedo mindinho. Falta-me o dedo mindinho, gostava de ter um dedo mindinho. Pumba, e apareceu um dedo mindinho. Isso é que é um milagre. Agora, um miúdo que tem uma doença, de facto, é uma má formação do pâncreas, mas que o miúdo está em crescimento, o corpo está em mudança. Curou-se, passou-lhe, ainda bem que lhe passou. E agora, então porquê? Porque ele pediu. Ou porque ele comeu
uma torrada ao pequeno almoço, podemos dizer isso também, o milagre da torrada, e vamos santificar o padeiro lá do sítio. Por que não? Mas eles beatificaram, pronto, este rapaz porque ele fez este milagre, então. Ele fez sem saber. Ele que desculpa. Repara no cómico disto, é que ele fez o milagre sem saber, porque ele estava em Itália. Ele estava em Itália, portanto, nem sequer, ele nem sabia que estava a fazer este milagre. Portanto, E beatificaram o gajo. Que é, nós da semana passada tínhamos falado sobre isto, que era a Igreja Católica ia estar mais atenta e rigorosa a este tipo de situação de beatificar e de ver onde é que eram os milagres ou não. E pronto, e dia 10, há 15 dias atrás, viu-se então o grande cuidado com que eles tiveram de analisar isto. Enfim. Uma coisa sem sentido nenhum, sem sentido nenhum. Acontece-me qualquer coisa estranha, e vou atribuir a quê? É ao que me apetecer. Atribuo aquilo que me apetecer e não interessa, ninguém tem nada com isso. Coisa completamente disparatada, ridícula, Miguel, ridícula. Isto no fundo é ridículo, não tem mais nada. Muito bem. Acho que esta notícia é mais antiga, portanto já foi há algum tempo. Sim. Mais uma vez, o Santo Padre viu-se em alhadas, então, mas por outra questão diferente daquela que nós falámos hoje mais cedo neste podcast. Desta vez o Papa desiludiu, diz nos 7 margens, e o que é? Ela jornalista pergunta, para uma menina que cresce hoje como católica, algum dia terá a oportunidade de ser diácono e participar como membro do clero na igreja? E a resposta do Papa foi não. E depois um não tão perentório que a senhora ficou um bocadinho espantada. Então, rapidamente disse, compreendo que disse que não às mulheres como padres, mas está a estudar a ideia das mulheres como diáconos? Que se trata de diáconos de horas sagradas? Não. Mas as mulheres sempre tiveram, eu diria, a função de diáconos sem serem diáconos, certo? As mulheres prestaram grande serviço como mulheres, não como ministras. Como ministras neste sentido, dentro da ordem sagrada. Pronto, este é o... Diz. O gajo também podia ter dito assim, o quê? As mulheres ganharem um ordenado? Não. Mas elas podem trabalhar como se fossem homens. Mas ganhar um ordenado igual, não. Isso não pode ser. Mas elas sempre trabalharam tanto ou mais como os homens. Mas ganharem o mesmo ordenado, não. E é um não simples, é um não. Mas dentro da ordem sagrada, não é? Portanto, trabalharem exatamente a mesma coisa ou mais. Mas ganhar o mesmo ordenado, não. Eu podia ter dito isso. É a mesma falta de respeito para com metade dos fiéis dele. Pronto, as pessoas acham que ele é um grande Papa. Este fulano vai ficar para a história como um grande Papa. Sim. Apesar de que ele... E o mais impressionante disto tudo, no que diz respeito ao Papa Francisco, é que ele vai ser considerado um grande Papa por uns, porque é um tipo carismático e é um tipo que levou muita gente de volta para a igreja, ou pelo menos não a deixou morrer tão rápido como estava a morrer antes, o que já é um milagre por si só, já o vão beatificar por causa disso. Mas o mais impressionante nisto que está a acontecer é que este tipo é a direita. Os conservadores da Igreja Católica odeiam-no. Exato. Um tipo que diz isto é odiado pelos conservadores da Igreja Católica. Se nós imaginarmos, então, o que é a Igreja Católica? Onde é que nós nos encontramos perante a Igreja Católica quando este tipo que acaba de dizer isto? Um tipo homofóbico, machista, sem vergonha de o ser. É um tipo... O conservadorismo odeia-o. É engraçado pensar nisso. É verdade. Então o que é que ainda está por trás disto? Não é? O que é que ainda há de vir? Exatamente. O que é que se passa na Opus Dei? O que é que se passa
nesses recantos da Igreja Católica, não é? Epá, imagino. Mas de facto é verdade, este fulano é como tu dizes, é um fulano completamente homofóbico, completamente misógino, epá, não tem explicação, mas pronto. As pessoas continuam a achar que sim senhor, que ele é um grande papa, tudo bem. Tudo bem. Bom, hoje conseguimos prometer um programa mais curtinho. Vamos ao vídeo final. É um vídeo que demora 2 minutos, e é um tema recorrente. Desculpa, o meu computador está a cair, colado por fita colas. É um tema recorrente nas últimas semanas, mas é mais um vídeo sobre esta situação que aconteceu no Brasil, e nós vamos ouvir. Irmãos, o sofrimento, ele não vem de Deus, né? Erroneamente, tem muita gente que acha assim: eu fiz alguma coisa de mal, Deus vai mandar um raio sobre a minha cabeça. Não, nós não temos um Deus carente ou vingativo, mas o sofrimento é inerente à existência humana. Mas por que eu estou dizendo isso? Como a maioria sabe, eu sou gaúcho, e eu não tenho ninguém no Mato Grosso do Sul, de familiares. Toda a minha família está lá. Eu tenho acompanhado de perto. Hoje começou talvez a pior fase deste momento que eles estão vivendo. Dizia minha mãe, muito assustada, que o meio-dia virou noite e a tempestade voltou. Domingo, ainda antes da missa, minha mãe me dizia que estava com sede. Ontem me dizia que estava com fome. Então são situações muito difíceis, né? Eu tenho amigos que perderam tudo. Tem paróquias do tamanho dessa que a água está até o teto. O povo perdeu tudo. Sacerdotes desabrigados, o povo desabrigado. Uma situação terrível. Mas eu farei um alerta a todos nós. O Rio Grande do Sul, há muito tempo, abraçou a bruxaria e o satanismo. Há muito tempo, o meu povo tem se afastado de Deus. Deus não precisa mandar sofrimento para a nossa vida, porque Ele não faz isso. Mas nós mesmos às vezes buscamos, na fragilidade humana, coisas ruins para nós. O secularismo chegou no Rio Grande do Sul, o estado mais ateu da federação. Existem mais centros de macumba na cidade de Porto Alegre do que no estado da Bahia inteiro. E aí está. Depois, Filho da puta. isto aqui é uma... Ele está a ser investigado, evidente. As pessoas acham que... Pronto, enfim, as coisas podem ser ditas assim, de uma maneira que... É engraçado também porque se ele não falasse da macumba e se ele tivesse só acusado de ateísmo, se calhar ele nem era investigado. O problema é que a notícia espalhou-se e dele estar a fazer uma coisa que é proibida no Brasil, que é discurso de ódio religioso. Portanto, nós já falámos sobre isto. Como tu dizias ainda há pouco, é o comer a bolacha e aconteceu qualquer coisa e é a consequência de qualquer coisa. Eu, sinceramente, duvido que o estado do Rio Grande do Sul seja o estado com mais coisas de macumba que existe na Federação Brasileira. Mas se fosse, não é por isso que houve aquelas inundações. Tem muito mais a ver com alterações climáticas, consequências do aquecimento, principalmente no centro do Brasil, e de estar a trazer muita chuva para a parte mais a sul do Brasil. Essas inundações têm uma análise científica, é possível perceber quais é que são os efeitos das alterações climáticas e que vai haver mais disto, vai haver mais destas coisas no futuro. As alterações climáticas vão tornar estas coisas mais frequentes. Mas para dizer só duas coisas. Uma, que ele começa por falar do pecado de Deus ser bom, Deus ser algo que só traz coisas boas, e depois completando com: mas ele deixa isto acontecer, não é?
porque a macumba há aí. E o satanismo e o ateísmo estão aí. Então ele farta-se de matar gente, religioso ou não. Farta-se de destruir coisas religiosas ou não. É um personagem muito macabro e esta gente lê-o como um personagem macabro e não percebe que está a lê-lo como um personagem macabro. Epá, ó Miguel, mas isto não tem. É que nós, à luz da fé desta gente, epá, isto não tem. Ele não tem por onde escapar. Ele não tem por onde escapar, este personagem, porque repara, vamos pensar desta maneira. Uma, Deus não é vingativo coisa nenhuma. Não é? E não tem nada a ver com isto. Nós é que fizemos o aquecimento global. Ele não se mete, deixa isto acontecer. É um filho da puta. Epá, é um filho da puta. Então se tu vês alguma coisa de má acontecer e se podes corrigir isso que vai acontecer, tu deixas, Miguel. Alguém moral deixa. Tu vês uma criança prestes a ser atropelada na estrada. Tu não a tiras do caminho. Claro. Ou deixas estar. Alguém que esteja a observar uma coisa destas e que pudesse puxar a criança e não o faça, esta pessoa, o que é esta pessoa se não um filho da puta? Claro. 2. Não. É ele próprio, por causa de tudo isto que este fulano falou, de ser um Estado muito ateu, mas ao mesmo tempo que é muito ateu, é muito da macumba e do portanto, ao mesmo tempo que é muito ateu, tem muita religião. Ele consegue dizer uma coisa e o seu contrário a toda a hora. Pronto. É muito ateu, mas também tem muita religião. Pronto. Mas vamos imaginar, epá, Deus, estes fulanos defendem a religião errada, estão enganados, portanto, o que é que eu vou fazer? Vou mandar aqui uma inundação. Ok, então é um filho da puta. Não saímos sempre daqui. um filho da puta. É sempre. Então o que é que se vai dizer uma coisa Ele desta? existindo, que não existe, seria sempre um filho da puta. É sempre um filho da puta, porque das duas uma. Ou intervém e não deixa este tipo de coisas acontecer. Epá, pronto. E aí sim, senhor, é um Deus que merece que alguém o venere. Ou não intervém, ou pior ainda, é ele próprio que provoca, como diz o livro deles, não sou eu que estou a dizer, é o livro deles é que diz. Sim. E ele próprio diz isso, não é? Pronto. A consequência de haver muita macumba e de haver muito ateísmo e de haver muito secularismo e de haver... A consequência é um castigo de Deus. É o que ele está a falar. Ele está a dizer, ele não é mau, mas há um castigo. Ou o castigo vem de onde? Não, ele depois diz, não, somos nós próprios é que estamos... mas tipo nós não somos nós próprios que enfiamos a água. Não dá, não é? Pois, é tipo aquele gajo que pega na mão e começa a bater, porque é que estás a bater a ti próprio? Os Simpsons têm muito essa rábula. Estás-te a bater a ti próprio porquê? É a mesma coisa, é o que este fulano está a dizer. Sim, eu concordo contigo, mas repara que a análise também é até um bocadinho diferente, que é, se tu fores a perceber o que é que ele está a dizer, ele está a dizer que é certo, somos nós os culpados, mas é impossível para um ser humano invadir aquilo de água. E não é certamente o budismo que ele acha que não tem poder, não é? São coisas seculares, são coisas que para ele não existem, que vai encher o Rio Grande do Sul de água. Portanto, é um castigo divino. Seja como for, ele é sempre um filho da puta, como tu dizes. Não há aqui maneira nenhuma de ler isto. Como é que querem fazer isto de outra maneira? Mas pronto, eles conseguem virar isto de tal maneira que ele no mesmo discurso está a dizer uma coisa e depois diz exatamente o seu contrário. Não, Deus é muito bom, Deus não é vingativo. Mas vocês fizeram mal, portanto agora só fez consequência. Então o que é isso? Então não é vingativo o quê? Claro. Então não é isso que é ser vingativo? Então qual é o conceito de ser vingativo? Claro. E aqui há uma pesquisa que aponta para quase um terço dos brasileiros já trocou de religião, mas não é esta parte, vou mostrar a notícia, desculpa. A pesquisa aponta para quase um terço dos brasileiros já trocou de religião. Portanto, há muita gente que está a entrar no evangelismo, que está a crescer muito no Brasil. Mas esta parte aqui que é o mais interessante, que é o Brasil é o país que tem o maior percentual no mundo de habitantes que acreditam em Deus, ou em um poder superior que governa o universo. 89, de acordo com o estudo global da religião de 2023. Portanto, é um país muito crente. E
E o que eu não entendo nestas coisas, ou se calhar espero que ainda haja consequências a esse nível para que estes sistemas de controle, que é isto que a religião, para a qual a religião serve, que sejam as pessoas que vão sair desta tragédia e que vão sair porque têm de sair e nós temos de todos nos ajudar coletivamente para sair, porque também não dá para resolver de maneira individual. Mas para quando saírem de lá, olhem para isto. Olhem um bocadinho para isto. Olhem para a posição que o evangelismo levou sobre isto. Olhem para aquilo que eles acham que é um castigo divino justo. Porque ele acha que isto é um castigo divino justo. Porquê? Porque ele diz: vocês não o façam, isto não vai acontecer. Se não o façam, isto não vai acontecer, é porque é justo. Esta gente é da mais imoralidade, do mais imoral que existe. São as pessoas mais imorais. A análise que eles fazem do mundo, olham para o mundo de uma maneira imoral, fazem de maneira imoral, agem sobre a população de uma maneira imoral, não só na personalidade própria de cada pessoa, como nós vimos sobre questões da homossexualidade, mas em questões de organização global, como o que ele está a falar é: sejam da nossa igreja ou este mundo vai todo muito bem. Com o canal. Estes gajos só são a favor do retirar a liberdade às pessoas. Todas as liberdades, Miguel. Claro. Todas as liberdades. Se tu pensares, e quando eu digo estes gajos, pá, eu estou a falar de evangélicos, eu estou a falar de testemunhas de Jeová, eu estou a falar de católicos, eu estou a falar de muçulmanos, de judeus. Eu não consigo pensar numa religião que não tenha isto. Não consigo. É o tirar a liberdade às pessoas. É, vocês têm que ser como eu mando que vocês sejam e ponto final. É como eu mando que vocês sejam, pá. Pois. Pá, isto é do mais imoral que pode haver. Miguel, como é que é possível? Pá, como é que é possível? Ainda hoje isto acontecer, pá. E eles aqui, quando falam desta notícia de muitos brasileiros terem mudado de religião, é precisamente para a religião evangélica. Claro. É precisamente para aquela parte evangélica disto. Pá, pronto, e depois dizem que isto vai ter consequências na política, e nós já vimos isso acontecer. Não só no Brasil, nos Estados Unidos, e até mesmo em Portugal. Até mesmo em Portugal nós vemos isso, numa escala mais pequena, mas vemos. Isto é assustador, pá. Isto é assustador como é que isto acontece. Mas pronto, enfim, é para isso que nós aqui estamos, todas as semanas. Tentarmos falar sobre isto e debater um bocadinho isto. Exato. Muito bem, grande Gabriel. Grande abraço e até para a semana. Um abraço, Miguel. Até para a semana.